Abra comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos dos 17 ao 25. 17 não, perdão, 16 ao 25. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 25. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Amém. Amém ou misericórdia? Vou esperar. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos dos 16 ao 25. Amém ou misericórdia? Oh, aleluia. A minha tradução vai estar um pouco diferente de vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha Bíblia foi escrita, foi traduzida por uma editora diferente, certo? É só isso. É a mesma palavra, mas é uma tradução diferente. Tudo bem? Então vamos. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixar-vos guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se viverdes pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Palavras do Senhor. Quem aqui já me viu pregar algumas vezes, sabe mais ou menos como que é o meu estilo de pregação. Hoje é diferente. Não, assim, se alguém esperou um pouco do que eu venho fazendo assim, vou ter que frustrar as expectativas um pouco. Porque o Senhor é tão bom, mas tão bom, que Ele deu uma palavra para falar primeiro comigo. E aí depois, a partir daquilo que Ele tem a operar em mim, Ele falou: agora, você entendeu, né, Tereza? Eu falei: ah, tá, entendi. Então agora leva. Então primeiro eu recebi, primeiro o Senhor falou comigo, e eu vim aqui passar daquilo que o Senhor ofertou. Antes da gente iniciar nesse trajeto aí das cartas aos Gálatas, eu vou explicar um pouco o contexto histórico do que é as cartas aos Gálatas. Quem que são os Gálatas? Os Gálatas eram uma das igrejas, umas primeiras comunidades de judeus convertidos ao cristianismo. Eram pessoas que estavam começando a caminhar a partir da conversão ao cristianismo. Antes deles serem cristãos, eles eram judeus. Eles então ouviram falar do evangelho e se converteram. A partir dessa conversão, começaram as primeiras comunidades, assim como os coríntios, os efésios, os romanos. São igrejas, são comunidades. São Paulo, ali por volta do ano 57, ele escutou um bochicho, se é que assim eu posso dizer, do que estava acontecendo ali com os Gálatas. E por isso ele escreveu essa carta. Ele ouviu, chegou para ele então, que aquela igreja dos Gálatas não estava vivendo o evangelho de Jesus. Que eles estavam voltando, que eles estavam retornando a viver a lei de Moisés, a viver a Torá. Só que
o judaísmo tem como base a Torá. O cristianismo tem como base o evangelho. Nós somos cristãos, amém? O que norteia a nossa fé? O que norteia o catolicismo, o cristianismo? O evangelho. E o que é para os judeus? Para os judeus é a Torá. Então eles estavam vivendo uma vida dúbia, uma vida confusa, se é que assim pode dizer. Eles não sabiam se eles eram judeus ou se eles eram cristãos. Então eles não estavam vivendo aquele chamado ao evangelho que o cristianismo ali chamava eles. Se você é cristão, viva como cristão. Se você é judeu, viva como judeu. Então Paulo, ao saber que havia essa confusão ali na igreja da Galácia, mandou essa carta exortando aquela igreja. O que é exortar? Chamar a atenção. Falou, vocês precisam voltar para o evangelho. Não é a lei, é o evangelho de Jesus. Não é a lei de Moisés, é o evangelho de Jesus. Esse é o contexto. Guarda isso com você. Agora vamos voltar aqui para aquilo que o Senhor revelou para nós. Quando meditava essa palavra, o Senhor trazia ao meu coração, e eu vou amparar essas respostas a esse questionamento num outro texto. Daqui a pouco vocês pegam comigo. As perguntas que o Senhor trouxe para mim foi: por que nós fazemos? Por que nós nos comportamos? Por que nós pensamos e insistimos em ter atitudes, hábitos, comportamentos autodestrutivos, mesmo sabendo que não é bom? Por que eu faço o que é mal para mim? Por que a Tereza, eu não sei vocês, eu vou falar de mim, beleza? Pode ser assim? Por que eu me comporto, penso, tenho atitudes que são más, que são pecaminosas, que são ruins, que são autodestrutivas, mesmo eu sabendo que isso é ruim? Por que eu faço isso? É só eu que me pergunto isso às vezes ou não? Por que o mal, por que eu faço mal? Por que eu me comporto mal? Mesmo sabendo que é mal. Por que eu não me comporto bem sabendo que eu tenho que fazer coisas boas? Por que eu faço mal? Mesmo sabendo que é ruim. Só pela minha cabeça que passa isso ou não? Não precisa responder, não. Talvez é só eu que penso isso. Talvez é só eu que me comporto mal às vezes. Mas a pergunta que o Senhor trazia é: por que nós fazemos aquilo que não queremos fazer? Quando a palavra de Deus vem e traz nela os seus mandamentos e os seus ensinamentos, quando o Senhor, o verbo de Deus vem e fala: não ande por esse caminho, escolha a vida, não escolha a morte. Faça o bem, não faça o mal. Não peque. Não ande no pecado. Tereza, se comporte assim. Tenha essa atitude, não essa. Quando o Senhor fala isso para mim, quando a sua palavra revelada fala isso para mim, nós não estamos falando de um Deus melindroso, castrador, que está querendo tirar os meus prazeres, para que eu seja triste, para que eu fique triste. Não. Quando essa palavra é revelada dessa forma, é um Deus amoroso que vê coisas que eu não vejo, que sabe o que eu não sei, que entende o que eu não entendo, que enxerga muito mais longe do que eu. E Ele me convida a ter uma vida diferente, porque Ele sabe o melhor caminho para mim. Aí eu vou trazer um exemplo bem próximo de nós. Quando você, pai ou mãe, fala para o seu filho: não põe o dedo na tomada, que você vai tomar um choque, é porque você é uma pessoa ruim? Não, é porque você quer o bem dele, não é? Porque você sabe que ali passa uma corrente elétrica, não é? Que se ele enfiar o bendito dedo na tomada, ele vai tomar um choque. Não é assim? Isso quer dizer que você é mau, que você é um
Um pai castrador, que você está querendo tirar a felicidade do seu filho de enfiar o dedo na tomada? Não. Quer dizer que você vê coisas que ele não vê. Não é assim? E por isso que você fala, não ande por esse caminho. Não é assim? E aí, então por que nós, cristãos, a Teresa, insiste em andar fora da vontade de Deus? Por que a gente insiste em não seguir pelo caminho que Deus revelou e mandou que nós andemos? Por que quando Deus fala e pede coisas de mim e de você, eu me nego a fazer? Por que isso acontece? Por que eu me proponho a fazer algumas coisas na minha vida e eu não faço? A Bíblia vem nos mostrar o porquê que isso acontece. A Bíblia vem falar por que isso acontece. E para a glória de Deus, vem nos dar a solução para resolver esse problema da nossa vida. Dá um aleluia. Dá um aleluia. Porque a gente tem vitória, amém? Nós temos um problema, mas a gente tem vitória. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Lá no versículo 17 dos Gálatas, diz assim, ó: a carne tem aspirações. O que é aspiração? Desejo. A carne tem aspiração contrárias ao espírito. Vocês entenderam essa frase? A carne tem desejos que é contrário, que vai contra, que não combina com o espírito. E o espírito tem desejos contrários à carne. Agora vocês vão lá comigo, vou fazer vocês mexer na Bíblia hoje. Lá em Romanos, no capítulo 7, corre lá. Está para trás. Um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês vão passar Colossenses, vão passar Hebreus, vão passar um tanto de gente aí. Quê? Romanos 7. Chegou? Chegou lá em Romanos 7? Chegou. Vai lá no versículo 19 comigo. E diz assim: com efeito, eu não faço o bem que eu quero, mas eu pratico o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Vou repetir. Com efeito, eu não faço o bem que eu quero, mas eu pratico o mal que eu não quero. Ora, se eu não faço o bem que eu quero, é o pecado que habita em mim. Então, sabe por quê que eu e você procrastinamos tanto, não cumprimos a nossa palavra, que a gente vai falar que faz uma coisa e faz outra, que a gente se comporta de diversas maneiras, das mais imagináveis? Traz aí na sua mente o que você faz. Eu não vou ficar aqui expondo meu pecado para vocês, não. Já chego quando eu tenho que expor para o padre. Traz aí na sua mente o jeito que era para você ser, para você se comportar no seu trabalho, na sua casa, como marido, como esposa, como você era para ser e que você não é. O pecado que habita em mim. É por conta do pecado que habita em mim que eu não me comporto, que eu não faço o bem que eu quero, que eu vivo uma dualidade dentro de mim, uma guerra. Nós travamos no nosso interior uma guerra. Nós travamos na nossa mente uma guerra mental. Não é possível que isso acontece só comigo. Uma guerra mental. Vou fazer, não vou fazer. Quero fazer, não quero fazer. Comporta assim, não comporta assado. Eu posso isso, eu posso aquilo. O que mais tem aí aparecido nos anúncios? Não sei se chega no seu ou no meu Instagram. Sobre procrastinação. Sobre, eu tenho que fazer aquilo. Sobre o comportamento tal. Sobre mudança de comportamento. Inúmeros coaches, psicólogos. Pessoas muito boas que ajudam pessoas a sair do lugar. Não é assim?
cheios de técnicas, cheios de coisas para ajudar você a sair do lado A e ir para o ponto B. Eu não estou doida, eu sei que eu não estou falando besteira. É assim ou não, gente? Não é assim? Por quê? Porque nós vivemos essa dualidade todo santo dia. Todo santo dia, por causa do pecado que habita em mim. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, eu vou ler para vocês, lá no número 67 do Yucat. Isso aqui é um pouco diferente, é porque eu sou jovem. Ninguém riu porque ninguém concordou, né? Esse aqui é da época que eu fui para a jornada. Aí eles deram esse aqui, na época eu era jovem. Enfim. Aqui diz o que é o pecado, eu vou ler para vocês. O pecado é mais do que um comportamento errado. Não é apenas uma debilidade psíquica. Na natureza mais profunda, essa é a rejeição ou a destruição, é a recusa do bem, é a recusa de Deus. O pecado, a sua mais profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus. Papa Bento XVI vai dizer que nós temos a gota do veneno da serpente dentro de nós. Pensa, uma gota é capaz de fazer todo esse estrago, né? E esse pecado é essa vivência da separação, da recusa do bem, da recusa por Deus. E aí eu quero que você avance um pouco mais comigo. Essa briga da carne e do espírito. Porque que muitas vezes é a nossa carne que ganha. Porque a Bíblia não nos mostra a dualidade. Amém? Amém, igreja? Amém. Por que a nossa carne que ganha e não o espírito? Uma vez eu ouvi falar que é assim, ó. Ah, você tem 2 cachorros dentro de você. Um bom e um mau, que alimenta ganha. Na verdade eu descobri que eu sou o cachorro. Então, é isso. Não é que eu tenho 2 cachorros dentro de mim. Que eu sou o cachorro. É o que a Bíblia fala aqui. A carne, por que ela, por vezes, prevalece ao espírito? Porque a nossa carne é uma carne viciada. O que isso quer dizer? Quando nós alimentamos a nossa carne, ela vai se viciando. E aí, enquanto eu orava, o Senhor falava: o demônio quer que corrompamos e troquemos as virtudes pelos vícios. E o Senhor trazia ao meu coração: a nossa carne é viciada em avareza, soberba, orgulho, cafeína, comida, sexo, pornografia, reclamação, curiosidade, fofoca, libertinagem, dinheiro, mentira. E as obras da carne que nós lemos lá em Gálatas: fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúme, ira, discussão. E as outras que estão lá? Olha para a sua vida, faz um exame de consciência. Faz um exame de consciência. Em que você tem viciado a sua carne? Em que você tem viciado o seu comportamento? Qual que é a atitude que você tem tido? Eu sei dos meus vícios. Eu conheço os meus vícios. E eu sei porque que Deus me deu essa palavra. Eu sei porque que é eu que estou aqui falando. Eu sei. Você sabe. Porque que hoje você sentou aqui e o Senhor está querendo transformar, dar clareza para você. Porque talvez você não soubesse. Talvez você estivesse dormindo o sono do abatimento. Mas o Senhor trouxe à luz coisas para você para te libertar. Para te libertar. Quando nós temos contato com essas coisas, isso gera um incômodo, não é? Por que eu falei que eu estou pregando diferente? Porque geralmente quando é uma pregação com uma outra abordagem, nosso coração vai ficando diferente. Eu sei que você está incomodado ao me ouvir. Eu sei que te incomoda. Ou não? Incomoda. Me incomoda. É ruim esfregar na minha cara ou no meu rosto aquilo que em mim precisa ser ordenado. Sim ou não?
Sim ou não, gente? Glória a Deus, tem gente aqui, aleluia. Aquilo que em mim precisa ser ordenado. Façam por um minuto um exame de consciência. Como está a sua carne? Quais os vícios que você está submetido? Talvez seja a reclamação, a fofoca, viciando o seu corpo. E isso tem te afastado de uma vida no espírito, na pornografia, na comida, na avareza, na mentira. Em que você está viciado? Dentro do seu casamento, quais são os vícios que se levantam ali? Gente, não me venha me dizer que encontrar com a amiga e meter o pau no marido não é reclamação. É reclamação. Eu sinto muito, é. Reclamação e fofoca ainda. Porque que está perdendo seu tempo de nos bater o joelho no chão, de não buscar isso é melhor. Porque falar, reclamar não vai mudar nada. Amém, igreja? Amém, amém. E sabe o que acontece? Quando a nossa carne vai ficando viciada, e aí os meninos aqui na ministração, não sei se foi o Márcio, não sei, alguém falou algo que é isso aqui. É bom quando o Senhor vai confirmando as coisas, né? Aquilo que antes era fácil, se torna difícil. E aquilo que é difícil, se torna fácil. Vem comigo. Quando você era criança, alguns vão pensar assim, longe, outros vai ser bem pertinho, eu vou ser bem pertinho. Quando eu era criança, era mais fácil eu falar não para algumas coisas, não era? Era mais fácil eu ter certas atitudes, sim ou não? Eu e você, não é? Nós fomos crescendo e aquilo que era fácil foi ficando difícil, certo? E aquilo que é difícil vai ficando fácil. Vou trazer um exemplo. Aqui dentro, nessa atmosfera de oração, na Santa Missa, quando você era criança e havia uma certa inocência em você, ter comportamento segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus é muito fácil. É difícil aqui dentro a gente entrar em pecado. Pode acontecer? Pode acontecer. Claro que pode, nós estamos suscetíveis, né? Mas aqui é difícil. Porque é uma atmosfera de oração aqui. Porque nós viemos aqui para quê? Para adorar a Deus. Ninguém veio aqui, eu quero ir lá na casa de missão pecar. Nossa, estou preparadinho para ir lá na casa pecar. Misericórdia, está amarrado, né? Aqui é um lugar para adoração, amém? Então, neste lugar, é mais difícil nós entrarmos em pecado. Mas na hora que pôr o pé para fora, socorro Deus. Chegou em casa, socorro Deus 2. Fui trabalhar amanhã, socorro Deus 3. Não é assim? Porque aquilo que antes era fácil, foi se tornando difícil. Porque a minha carne já está viciada em acordar cedo e já abrir a boca e reclamar. Porque eu já estou totalmente condicionado a maldizer o meu casamento, o meu trabalho e a minha família. Porque eu já estou totalmente viciado em no chuveiro me masturbar. Porque isso está normal. Porque eu vou sair para o carnaval, porque não tem problema. Porque eu vou usar... Hoje eu ouvi um cara falando, pregando e tal. Não sei se é uma pregação, uma palestra, não sei dar um nome para isso. E ele falava assim, que a gente tem que ser normal. Tem que ser normal. Normal então é usar um cropped e a covinha do bumbum de fora. Porque está na moda, isso é normal. Não, mas peraí. A gente tem que ser normal, mas até a página 2, né? Não é isso. Não é isso. Cristão não é chamado a esse tipo de normalidade. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, gente? Glória a Deus. Está doendo, né? Eu sei. Doe em mim também. Mas a gente está aqui para a gente se consolar. Vai chegar a resposta, vai chegar a solução, amém? Nós vamos encontrar a vitória, aleluia? Vai doer só um pouquinho, a gente vai chegar lá.
Desse ponto, então, com essa carne viciada, o Senhor me deu uma palavra, que nós vamos tendo uma carne dura e um espírito frágil. O que isso quer dizer? Uma carne dura, viciada, rendida, entregue ao pecado. Lembra da definição de pecado? Lembra? Não escolher ao Senhor, não escolher a Deus. Uma carne rendida ao pecado e um espírito frágil. Porque essa carne está ali submersa. O espírito não é alimentado por conta dos vícios da carne. E aí, o que você tem negligenciado? Mais uma pergunta para o seu exame de consciência. O que você está negligenciando devido à fragilidade da sua postura? Devido à fragilidade do teu sim e do teu não? A palavra de Deus nos diz que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Nós temos vivido em meio a uma geração muito fraca. Fraca. E isso muitas vezes alcança eu e você. Porque se eu, por exemplo, se eu contar aqui a história dos meus pais, não vou contar porque é longa, mas assim, se eu contar aqui um pouco da história dos meus pais, o burro chora, entendeu? É isso. Ele chora. Só Deus sabe o que eles passaram. Se você sentar aqui comigo também e me contar a história dos seus pais, vai juntar 2 burros e chorar. Não é assim? Porque as gerações anteriores sofreram coisas que nós nem sonhamos em sofrer. Passaram coisas que nós nem sonhamos em passar. Se a geração dos seus pais não nasceu em berço de ouro como foi a dos meus pais, nem sapato eles tinham, confere ou não? E isso é uma geração para trás, gente. Então tudo que aconteceu lá, fizeram deles pessoas muito fortes. Sim ou não? Como eles encaram dor e sofrimento, essa geração, essas famílias anteriores, é totalmente diferente do que nós encaramos, sim ou não? E os da frente é totalmente diferente como nós vemos, não é? Nós queremos que os nossos filhos passem o que nós passamos, ou o que os nossos avós passaram, para que eles sejam fortes? Claro que não. Não é disso que eu estou falando. Mas é nossa responsabilidade imputar força nesses que estão chegando, a começar em nós. A começar em nós. A nossa carne não tem que ser dura. Quem tem que ser duro é o Espírito. Quem tem que ser duro é o nosso Espírito, para não se curvar. Para não se curvar. Um espírito firmado no Senhor, ele não se curva, ele não padece. O Senhor, vamos mais profundo um pouco. Há ainda a dualidade de, na igreja eu sou de um jeito, quando eu estou no meu trabalho eu sou de outro. Quando eu estou aqui na casa de missão, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Quando sai lá fora, socorro. Dentro da igreja tem um comportamento, fora é outro. Dentro da igreja tem uma atitude. No trabalho, Deus o livre guarde. Nossa. O Senhor nos chama a ter uma unidade, a ser coerente. Nós precisamos ser coerentes. Aquilo que você vive aqui, nesse lugar, na Santa Missa, aquilo que o Evangelho nos revela, é preciso então viver na vida. É preciso viver assim na vida, ser coerente.
O Senhor, então, agora eu vou contar uma história e nós vamos para a solução, amém? Eu estava vendo um missionário pregar e ele falava assim, a esposa fala para o marido, fala assim, marido, lava a louça para mim. Aí o marido fala assim, se eu não lavar, você vai divorciar? Você vai me mandar embora? Aí a mulher, claro que não, eu não vou largar de você porque você não lava a louça, né? Tem gente que larga, né? Mas enfim, desse caso não. Não vou largar de você não. Então não vou fazer. O pai pede para o menino arruma a cama. Aí o menino, você vai me mandar embora de casa se eu não arrumar minha cama? Vai me expulsar de casa? Não vou. Então não vou arrumar não. O que isso nos mostra? Quando o Senhor pede coisas para nós, ter atitudes santas, isso vai me levar para o inferno? Isso vai me salvar? Então se não vai me mandar para o inferno, então eu não vou fazer não. Vocês conseguem entender? O Senhor nos pede para ter comportamentos, não porque eu tenho medo do inferno, ou porque eu não tenho medo de ser salvo, mas porque Ele nos chama a ser bons, a ter uma vida parecida com o Senhor, com o Evangelho. Eu não tenho que buscar as coisas de Deus por medo, mas por amor. As nossas respostas para o Senhor não devem ser por medo, mas por amor. A saúde espiritual das nossas almas tem a ver com a dimensão do meu amor e a minha entrega para com Deus. Se o seu espírito está abatido, o seu amor está esfriando. Se o seu espírito está abatido, se a sua carne tem sido causa de vitória sobre o seu espírito, o amor em você está esfriando. Mas para a honra e glória de Deus, porque Ele é bom e misericordioso o tempo todo, o Senhor nos deu a vitória sobre esse pecado que habita em mim. O Senhor nos deu a vitória desse espírito, a vitória do nosso espírito. E a palavra nos revela, que diz assim, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo dos 12 ao 13. Portanto, irmãos, nós não somos devedores da carne, pois se vivemos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos morrer o nosso corpo, nós viveremos. Vou ler de novo. Portanto, irmãos, nós não somos devedores da carne, pois se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos morrer o nosso corpo, viveremos. Aí eu quero que vocês voltem lá em Gálatas comigo, lá no versículo 22. Diz: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Jesus crucificam a carne com suas paixões e desejos. Nós precisamos matar o nosso corpo, porque aí então o Espírito viverá. Tereza, o que isso quer dizer? O que é matar o corpo? Fazer sacrifícios. E aí nós vamos ter que lidar com desconforto. Nós vamos ter que aprender a lidar com, às vezes, não fazer coisa que nós queremos.
Nós vamos ter que fazer jejum. Nós vamos ter que sacrificar. Matar o nosso corpo para que o Espírito então viva. Esse é o único jeito de vencer o pecado que habita em mim. Só tem esse caminho, o caminho das mortificações. Sem esse caminho, nós não viveremos no Espírito. E aí, Tereza, eu não sei o que é uma mortificação. Vou dar um exemplo. O que você traz assim, no seu interior, que você quer muito fazer, você já tentou várias vezes, não conseguiu. Porque te exige. Porque te exige. E você está bem dodóizinho assim, sabe? Bem dodóizinho. Pai, não vou fazer isso não. Não acontece coisas assim? Um exemplo, se você quer comprar uma casa, o que vai te exigir? Que você, duas coisas, faça mais dinheiro e economize. Sim ou não? Fazer mais dinheiro vai te exigir o quê? Mais trabalho. Sim ou não? Economizar vai te exigir o quê? Abrir mão de algumas coisas. Sim ou não? É isso. Aí fica lá, ai, eu vou desenhar minha casinha. Ai, minha casinha. Ai, que linda minha casinha. Ai, que fofinha minha casinha. Está trabalhando mais? Não. Está economizando? Não. Vai ter casa, gente? Vocês entenderam o que eu estou dando como exemplo? Isso é mortificação. Para alcançar algumas coisas é preciso que outras morram. Pronto e acabou. Não tem conversinha. Não tem passar a mão na cabeça. Não tem. Não tem. Vocês entenderam? Ser santo exige. Ser de Deus exige. Alcançar uma vida de oração para ver milagres e prodígios acontecendo exige. Querer que isso aqui funcione exige. Ter um casamento sensacional exige. Criar filhos para o Senhor exige. É isso, gente. É isso. Mas o Senhor nos deu a vitória. Ele nos ensinou que esse é o caminho. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. E quem é o amor, né? É o próprio Senhor. Ele não nos desampara. Porque é difícil. Eu não sei vocês, mas eu tenho lutas assim, ó, ferrenhas, que só Deus sabe. Só Deus sabe. Deus e o abençoado ali, que vê umas coisas ou outra, né? O abençoado é meu marido. É tenso, dá um trampo danado. Sim ou não? Eu tô doida. Não, né? Mas o Senhor nos chama para esse lugar. E Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Ele é a presença. Ele está conosco o tempo todo. Por isso, nós iremos enfrentar 40 dias aí junto com o Senhor, no deserto, na quaresma. Eu quero fazer um convite para você a viver um tempo de real conversão. Porque, gente, evangelho sem mudança de vida, evangelho sem mudança de comportamento, evangelho sem a vida no Espírito, sem andar no Espírito, não passa de filosofia de vida. E filosofia de vida você senta e estuda. Evangelho é discipulado. O evangelho é discipulado, é uma vida. O Senhor nos chama a viver coisas, a viver extraordinário. A palavra nos diz que o mais alcançará.
que o mais Ele fará, que tudo que for pedido você receberá, mas o Senhor não mente das suas exigências, o Senhor não mente, porque nós queremos receber o mais, abundar no mais, viver uma vida no Espírito, mas é preciso pagar o preço, é preciso pagar o preço, tão simples quanto a cruz de nosso Senhor assim nos revela. Nós não estamos numa igreja que esconde o caminho. Nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz. Mas é uma cruz que não é uma cruz vazia. É a cruz que revela ao final ali então vitória e ressurreição. Por isso vale a pena. Por isso vale a pena. As dores desse tempo, os males desse tempo, as lutas da sua vida nesse tempo não se comparam com a glória do que há de vir. Por isso, se precisar durante um tempo sofrer um pouco, receba e aceite de Deus. Aceite de Deus, porque não se compara com a glória do que há de vir. A dor, o sofrimento de agora não se compara com aquilo que há de vir. E o Espírito de Deus, aqui a palavra nos conta que quando vivemos sob o Espírito, movidos e andando no Espírito, Ele transforma todas as coisas, inclusive você, inclusive eu. Por isso não existe nada, nem ninguém, nem situação que não possa ser transformada pelo Espírito de Deus. Não há. Mas a conversão, gente, tem a ver, repito de novo, com o meu nível de entrega e de crer então nesse amor. Porque ao que parece, nós estamos alheios a isso. Nós estamos alheios ao amor do Senhor. Nós estamos alheios a essa entrega do Senhor. Talvez você escute essa palavra e isso não encha o seu coração. Isso tem que fazer tremer a sua estrutura. E se ainda não faz, converte-me mais uma vez, ó Deus. Porque é o amor do Senhor, é saber que esse amor é tão grande que Ele vai me convencendo, me levando, me enchendo ao amor. E é esse Espírito que vai vivendo em mim. O catecismo da igreja, aí para eu finalizar, diz, lá no 311, fala sobre os frutos do Espírito. E ele dita aqui, igual está na Bíblia, mas eu quero ler assim, ó. Ele diz: pelos frutos do Espírito, o mundo verá e saberá que essa pessoa se tornou e deixou-se totalmente assumir e guiar e formar por Deus. Os frutos do Espírito mostram que Deus desempenha um papel real na vida do cristão. Quais são os frutos do Espírito? Eu vou ler de novo. O amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o autodomínio. Os frutos do Espírito mostram que existe um relacionamento real de Deus com aquele homem, com aquela mulher. Terceiro exame de consciência dessa noite: aonde estão os frutos do Espírito em você? Aonde estão os frutos do Espírito em você? Quem está em volta pode te olhar e dizer: Deus tem um relacionamento com aquela pessoa. Deus tem um relacionamento com ela. Porque eu vejo no jeito que ela trata, que ela conversa, que ela age. Eu sei que Deus tem um relacionamento com ela. Eu quero alcançar a vida no Espírito. É o meu desejo. É o meu desejo.
Porque eu fui convencida que sem Ele eu não consigo viver e não dá. Quando eu me decidi pelo Senhor, há muitos anos atrás, quando eu era ainda muito novinha, graças a Deus, desde muito nova, eu caminho com Ele e nunca me desviei. Mas isso só enche, enche, enche. Eu quero mais. Igual os meninos falavam, eu quero mais. Eu quero saber mais dele. Conhecer mais dele, saber mais das coisas dele. Viver uma vida que eu não consigo nem explicar, porque é dele. É para esse lugar que o Senhor nos chama. Há uma conversão verdadeira. Um evangelho como vida, não como filosofia de vida.